Boa noite, gente. Esperar só mais pessoas entrarem. Daí a gente já começa. Esperar uns 2 minutinhos, mais ou menos. Tá dando pra me ouvir bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Ou não? Respondam aí que eu... Se for necessário, eu falo um pouco mais alto. Vocês estão com esse documento que eu mandei no grupo? Daqui é o roteiro da aula de hoje. Esse daqui, vocês depois coloquem no caderno. Tipo aquele negócio que eu faço sempre com quadro, né? Aí é importante. Antes de começar, eu quero explicar uma questãozinha aqui. O que acontece? Essa aula ela vai ser um pouco menor. Ela vai ser um pouquinho menor do que, em geral, as aulas assim. Porque acontece, eu pensei... Ai, deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. Eu pensei em fazer essa daqui em 2 aulas, né, no caso. Aí essa daqui vai até o ano de 1810, mais ou menos assim. E depois a gente, na próxima aula, na próxima semana, a gente continua essa partezinha aqui. Até, no caso, a independência, né? A independência do Brasil em 1822. Beleza? Amanhã, avisando pra vocês aqui, amanhã vai ter aula do André aqui também, no Instagram. Ele vai trazer um convidado. Semana passada ele falou sobre reforma protestante, né? E a semana vai ser sobre contra-reforma. Então, assistam, vai ser uma aula maneira, também vou assistir. Mais o que? Mais um recado? Patrocinadores, eu quero aí, agradecer ao patrocinador Facebook patrocinando nossa live, mandando uma caneta aí pra gente. Patrocínio da China, né? Da Cássio Chinesa, R$10 no camelô de Campo Grande. Aí, ó, estilo. Vou botar aí. Então é isso aí, galera. Patrocínio, quem quiser patrocinar também, pode mandar o patrocínio, que a gente aí aceita qualquer patrocínio. Patrocínio dos Jovens Titãs. Patrocínio dos Jovens Titãs na caneca. Na caneca não, no copo. E vocês estão bem em relação aos estudos? Como é que tá sendo? Fala aí que a gente tem ainda 2 minutos aí para discutir antes de iniciar a aula. Pode mandar aí, vocês estão bem em relação a estudo? Em relação a tédio? Como é que tá sendo aí? Tá sendo ruim? Sendo tranquilo? Tô esperando alguém falar assim, tá sendo tranquilo, ou tá sendo ruim. Daí... Mandem pro pessoal. Mandem pro pessoal nos grupos e tal, que já começou. Se quiserem compartilhar também, ajuda bastante para pessoas de fora. Chame a sua avó, chame seu avô, sua mãe, seu pai, seu tio, cachorro, bota pra ver a live, pra saber como é que se deu essa questão da vinda da família real pro Brasil. Porque às vezes o cachorro quer saber, né? Mas tá todo mundo enrolado mesmo, tá todo mundo meio assim. Mas é uma coisa que vai passar, gente. É aquele lance que vocês vão... quando isso tudo passar, vai ser interessante porque a gente tipo, não dá valor a certas coisas assim... básicas que a gente tem, né? Por exemplo, coisas básicas que eu tava cansado de fazer, só que eu já tava enjoado. Tipo, sair na rua, por exemplo, aí não bater perna no shopping, olhar coisas que são muito caras e eu não posso comprar. Isso são coisas básicas que eu sinto saudade, sabe? Eu olho assim, tipo, eu falo assim, cara, que vontade de ir no parque shopping e, tipo, ir em algum lugar e falar assim, nossa, olha que coisa cara, eu não posso comprar isso que eu não tenho dinheiro. Que saudade disso. Eu sinto saudade de coisas assim básicas.
Eu acho que quando tudo voltar aí, tipo, voltar ao normal, vai ser coisas que você fica assim, nossa, lembra daqueles tempos que a gente ficava em casa, tipo, com vontade de fazer essas coisas básicas, assim, então. Eu, por exemplo, eu tô cheio de vontade de se reunir com os amigos e tomar uma cerveja, comer um hambúrguer, alguma coisa do tipo. São coisas assim que às vezes eu durmo e eu fico sonhando que eu estou fazendo. Tipo, conversando com os amigos. Mas isso vai passar. Isso vai passar. A única certeza que eu tenho é que meu TCC vai nascer na quarentena. Isso é fato. A única coisa que tá constante. Bom, eu acho. Pois é, justamente. Essas questões básicas assim de água, por exemplo, é uma coisa que de fato é verdade. Tipo assim, só de a gente ter, por exemplo, um lugar para morar, uma água no chuveiro, na rua, conforme for, é uma coisa de tipo já é um privilégio do cacete, né? Isso é bem complicado mesmo. Só de não ter que precisar também algumas pessoas ter que trabalhar, né? Também já é uma coisa boa. Já é uma coisa assim de privilégio, bem real. Bem real mesmo. Eu não tenho o que reclamar nesse sentido, assim. Nesse sentido eu tô bem tranquilo. Assim, de questões assim mais. Tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Tem videogame, tem Netflix pra assistir, tem aula pra dar, tem TCC pra fazer, tem água pra tomar um banho, tem comida, principalmente, né? Então são coisas que são tranquilas. Mas de fato tem gente que não tem isso e tá sendo complicado. Tá bem complicado. E até dá pra entender. Em alguns casos das pessoas que estão com esse problema assim, né? Tipo, de de não estar conseguindo ficar em casa nem nada, porque de fato é verdade, né? Tipo, uma coisa é você ficar em casa numa casa que tem tudo, outra coisa é você ficar em casa, tipo, numa casa que não tem as questões básicas, né? Aí complica muito a situação do isolamento. Mas a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso e vai ser só mais uma história que a gente vai contar. O ruim de viver fatos históricos é isso, porque parece que a gente não tem aquela sensação de uma coisa que vai terminar. É aquela questão, quando a gente está estudando, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. A gente está estudando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É muito interessante estudar. A gente fica, caraca, olha só o que aconteceu, não sei o que maneiro. Maneiro não, tipo, olha só o que aconteceu, que interessante e tal. Só que na época as pessoas que estavam vivendo aquela questão era muito dolorido, assim, né? Tipo, principalmente na Segunda Guerra Mundial. A primeira nem tanto, aqui no Brasil, no caso. A Segunda Guerra Mundial era aquela sensação de que qualquer momento ia estourar uma guerra em algum lugar a mais e você não saberia se você estaria bem ou não. E afetava diretamente a vida das pessoas, assim, em todo o mundo, né? É aquela questão, por exemplo, você estava aqui no Brasil, estourava uma guerra, tipo, estourou a guerra lá na Europa, aí estourou a guerra no Pacífico, né? Ali na Ásia e tal. E o medo era que estourasse a guerra também aqui nas Américas, né? Tipo assim, de um país invadir o outro e tudo mais, e tinha esse medo real, assim. E o medo também de não ter, por exemplo, itens básicos, né? Porque, tipo assim, a gente tá falando de uma época onde que a maioria das coisas industrializadas eram vindo da Europa, né? Então, assim, o medo de faltar coisas básicas era muito intenso. E hoje a gente tá vivendo isso, né? Tipo, é um medo de coisas assim que a gente não sabe quando vai acabar ou não. A gente sabe que vai acabar. Em um momento vai acabar. Mas a gente não... Como a gente tá vivendo, parece que é uma coisa muito mais intensa. Talvez daqui a alguns meses e tal, quando isso tudo der uma melhorada, a gente vai olhar pra trás e falar assim, nossa, foi tão rápido, né? Vai dar aquela sensação, tipo assim, ah não, foi tão rápido, tiramos de letra. Só que no momento a gente tá tipo assim, caralho, que merda. Eu quero sair na rua, eu quero, sei lá, eu quero andar de ônibus, quero pegar o 804 ferrado e ir pra Campo Grande, bater perna. Eu quero, sei lá, comer um hambúrguer sentado na rua, uma coisa do tipo.
Mas enfim, eu acho que já tem bastante pessoas, já são 6h15, né? Já tem 5 minutinhos que a gente já está aqui. Acho que já dá para começar essa questão aí. Vamos lá. O que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje ela vai ser justamente a continuação daquela aula que a gente teve na semana passada. Semana passada a gente parou, né, tipo, na revolta dos alfaiates, né? E eu tô sempre pontuando para vocês desde o início do ano, desde fevereiro que a gente começou, que a ideia aqui dessa matéria da história da América e do Brasil é justamente a gente enxergar o Brasil não como uma coisa deslocada no tempo e no espaço. Tipo assim, o Brasil é uma coisa, tem a história do Brasil e tem a história geral, as coisas que acontecem. E que o Brasil não se envolve nessa questão. Não, aqui é justamente a ideia da gente enxergar o Brasil incluído no mundo e principalmente incluído nas Américas, né? E essa aula aqui, ela vai ser justamente essa aula que vocês vão ver que o Brasil está incluído no mundo e as coisas que vão rolar no mundo afetam diretamente a nossa história, né? E como eu estou martelando também para vocês uma questão, desde aquela aula sobre o Haiti, sobre os Estados Unidos e tudo mais, o pensamento, o século XVIII, o que está acontecendo no mundo. A gente teve, por exemplo, a independência americana, né, a independência das 13 colônias, que vai vir a ser os Estados Unidos, a independência do Haiti, que vai se tornar a primeira república negra, né, com a abolição da escravidão nas Américas, né. E essas coisas estão ocorrendo no mundo. O pensamento liberal vindo com muita força, a questão do liberalismo político, principalmente, né, de tipo assim, de que a autoridade do rei ela não emana de uma autoridade divina, né, mas sim de uma coisa que os homens individualmente delegam o seu poder para uma autoridade maior, que no caso é o rei. Então, tipo assim, se o rei ele não faz determinadas coisas que esses homens querem, o rei ele pode ser deposto, né? É uma ideia, por exemplo, do John Locke, né? Que é o princípio da rebelião. E outras pessoas vão influenciar esse pensamento do século XVIII e início do século XIX muito forte. Por exemplo, o pensamento do Rousseau, né? Que vai ser muito intenso na Revolução Francesa, né? E aqui é justamente esse ponto que a gente vai começar. A gente vai começar, por mais que aqui seja a história da América e do Brasil, a gente vai começar na Revolução Francesa. E vocês vão entender o porquê. O André ele ainda vai abordar a Revolução Francesa, provavelmente com mais 2 aulas sobre a Revolução Francesa, mais ou menos, porque é um tema extenso e é um tema assim que cai muito no Enem, cai na UERJ, cai uma série de provas que vocês têm aí, e é um tema que ele tem muitas nuances, tem muitas questões assim que são que são interessantes abordar assim mais profundamente do que uma coisa assim por alto, né? Então a gente vai começar aqui na Revolução Francesa com um resumo, um panorama geral para a gente estender a nossa história aqui. A Revolução Francesa ela vai começar em 1789, né, basicamente. Você vai ter ali a queda da Bastilha, que vai ser um marco, né, onde que as pessoas elas vão ali na convocação dos Estados Gerais e assim, só colocando para vocês, isso daqui vai ser um apanhado geral, então assim, não precisem ficar, meu Deus, o que ele tá falando, é só para vocês perceberem a questão da época, então não se preocupem se vocês ficarem perdidos em algum momento, beleza, que vocês vão se encontrar. Então a Revolução Francesa, o que ela traz de novo assim para o mundo? Ela traz de novo essa volta de essa forma de pensar o mundo de uma forma revolucionária, né? Uma forma que tipo assim que coloca o mundo de ponta cabeça, né? No caso, você tem uma revolução burguesa já ocorrendo antes, por exemplo. Você tem a revolução dentro da Inglaterra que também vai ser abordado, porém a revolução da Inglaterra ela não vai ter um caráter global conforme a Revolução Francesa vai ter. A Revolução Francesa ela vai botar na ordem do dia o pensamento burguês, aquele pensamento que a gente sempre bate naquele slogan, que é uma coisa que é muito interessante para vocês guardarem, porque isso vai ser uma tônica, né, a partir desse momento na Revolução Francesa, que vai ser igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que vai ser esse slogan da Revolução Francesa. E isso vai ser colocado de uma forma assim, mais intensa do que, por exemplo, uma revolução que ocorreu na Inglaterra, né? E principalmente por quê? Porque na França, a França era o estado mais populoso
da Europa, né, da Europa Ocidental. Né? Você tinha a Rússia, mas a Rússia é uma Europa Oriental, e também a Rússia é um país um pouco mais distante, né, dessa questão. A França fica ali no centro da Europa, né, da Europa. Ela não é a Europa Central, é a Europa Ocidental, né, no caso, só que ela fica ali bem no centro da Europa. Né? E ela tem uma influência cultural muito forte para a Europa e para o mundo ocidental como um todo, né? Se vocês forem perceber, até no Brasil a gente tem, até pouco tempo, a língua francesa era uma língua assim conforme o inglês é hoje, né? E no Brasil, por exemplo, a gente tem muita influência francesa no nosso vocabulário, né? Tipo abajur, buquê, tem uma série de palavras assim que são de origem francesa no nosso vocabulário, e não é à toa. A França teve muita relevância para o mundo cultural social no ocidental, né? E essa Revolução Francesa ela vai botar esses pensamentos burgueses em pauta de uma forma revolucionária, né? E eles vão, tipo, de modo geral, assim, tipo, ter uma revolução interna, que vai ter várias etapas dessa revolução, até uma etapa mais radical, que vai ser o período jacobino, né? Que daí vai ser o período, por exemplo, onde você vai ter a decapitação do rei, por exemplo, do rei francês. Né? Que vai ser uma coisa assim por si só, já uma coisa bem emblemática, bem forte, uma imagem bem forte. E nesse momento da Revolução Francesa, por que eu trouxe ela aqui? Vai ter um momento muito importante, que é o seguinte: aqueles países que estavam ao redor da França, na Europa como um todo, eles eram absolutistas. O que significa isso? Eles tinham reis, né? Tipo, eles tinham monarcas que eles governavam de forma absoluta, né? Tinha aquele poder um pouco mais ilimitado. Não significa que ele era ilimitado, mas assim, um pouco mais essa ideia do direito divino, da questão da linhagem do sangue, né? Eu esqueci o nome da palavra que se dá dessa questão. Hereditariedade, né? Tipo, de um governo hereditário passado na linhagem sanguínea ali, né? Tipo, desse direito divino. E tudo isso estava sendo contestado pelo movimento que estava acontecendo na França, né? Pela Revolução Francesa. E você acha que eles vão olhar para aquela situação, né? E outra coisa que é muito importante também mencionar, e eu sempre martelo isso para vocês desde o início, que as casas nobres na Europa, elas tinham um vínculo, né, entre si. Você tinha um rei, por exemplo, que era da Espanha, só que ele tinha uma relação familiar com um rei que era da Áustria-Hungria, por exemplo, né? A família Habsburgo, salvo engano, ela é de origem austríaca, né? E os Habsburgo, por exemplo, vão governar a Espanha também, né? Um caso também interessante é, atualmente, vamos pegar aqui o presente, a Casa de Windsor, na Inglaterra. A Rainha Elizabeth, a rainha imortal, né? Inclusive tinha um boato que ela tinha pegado o coronavírus, só que daí ela acho que não pegou, né? Então, tipo assim, ela é imortal, uma coisa assim que você tem que ficar claro. Ela, tipo, leu a Bíblia quando a Bíblia tava ao vivo, assim. Ela realmente é uma pessoa imortal, assim. Acho que ela não morre mais, não. O filho dela que é muito triste, né? Nunca vai ser rei. Mas enfim, voltando. A Casa de Windsor, por exemplo, ela é de origem alemã, né? Eles, se eu não me engano, eles tinham um nome, a casa tinha um nome, só que durante a Segunda Guerra, pelo fato da Inglaterra ser inimiga da Alemanha, eles mudaram o nome que eles tinham antes, acho que era Saxburgo, uma coisa assim, e mudaram para Windsor. Então, só para vocês terem noção, a família real britânica é de origem germânica, né? De origem alemã. Então, assim, essa relação de nobreza na Europa é uma relação que não se concentra só em Estado, é uma coisa assim. É só vocês pensarem também na questão daquela questão que eu falei já com vocês, da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi quando o rei da Espanha foi rei também de Portugal, porque ele foi casado com uma princesa, né, que veio a falecer antes de ter herdeiros e tudo mais, e ele se tornou, ali na linha sucessória, né, de certa forma, uma pessoa que poderia assumir o trono, né? Então, assim, tem essa troca na nobreza europeia muito forte, né? E até hoje existe isso, né? Então, o que acontece? Essa nobreza, esses nobres da Europa, esses reis absolutistas, tá vendo um movimento ocorrendo na França muito intenso e contestando justamente o que eles, né, contestando justamente o poder que eles mantinham na Europa, né? Então, tipo assim, você tem um movimento anti-absolutista na Europa não, na França. Ai, meu celular tá de sacanagem.
Meu celular, às vezes, ele fica escuro do nada. Enfim, voltando. Então você está tendo uma revolução justamente, tipo, derrubando o rei, né, um rei absolutista, e do lado, por exemplo, da França, você tem uma monarquia absolutista. Do outro lado, você tem uma monarquia absolutista. Então, qual era o medo dessa galera absolutista, desses nobres? Era que o poder deles ruísse. Se a Revolução Francesa ela fosse expandida, o poder deles, que estavam aqui, tipo, lá no alto, pum, caísse, né? Então, o que vai acontecer nesse momento? Você vai ter uma invasão estrangeira dentro da França, a França passando por um processo revolucionário, né? Então o que vai acontecer? Eles vão, esses nobres, esses reis de outros lugares, vão patrocinar campanhas contra a França, né? E invadindo a França para, por exemplo, destruir a revolução. Deixa eu só tomar uma água. E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, então você está tendo essa guerra, tipo, a França está passando por um processo interno de revolução, e ao mesmo tempo você está tendo uma guerra contra os países vizinhos, né, ali na França, que estão invadindo a França. E daí, nesse momento, o que acontece? Vai ter um general francês, né, que partilhava das ideias burguesas, liberais, que vai ser um tal de Napoleão Bonaparte, né? E esse Napoleão Bonaparte, esse sujeito que vocês nunca ouviram falar, ele vai ser uma pessoa que ele vai ter uma grande projeção nessa guerra. Pelo seguinte, ele começa a ganhar batalhas contra exércitos, tipo, exércitos estrangeiros, e impedindo, por exemplo, que determinadas regiões da França fossem tomadas. Então, tipo assim, esse cara começa a ganhar uma projeção nacional na França. E também ele partilhava dessas ideias da Revolução Francesa. É bom frisar isso. E o que acontece? Você vai ter esse processo revolucionário na França, que vai ter uma parte que vai ser bem radical, que vai ser o período jacobino, e você vai ter depois uma parte dos girondinos, né, que é um perfil mais moderado. E daí a Revolução Francesa estava em um processo assim de certa distensão de um lado radical, de um lado mais moderado, né, que queria apaziguar os ânimos ali e colocar, impedir que determinada parcela popular mais radical tomasse o poder. O que eles vão fazer? Eles vão aplicar um golpe, que vai ser no 18 de Brumário. Porque o que é interessante, na França, a França foi tão revolucionária nesse período, o ideal revolucionário estava tão em alta, que eles mudaram o calendário, inclusive. Né? O calendário, ao invés de ser janeiro, fevereiro, março, né? Abril, maio e tal. O que vai ser? Eles vão mudar para Brumário, se não me engano vai ter Germinal, né? Acho que Termidor, né? Então vão ser vários nomes que eles vão alterar e vão alterar o calendário. Porque o que acontece? O calendário ele tinha essa questão muito tradicional e também ligado muito à igreja, né? Justamente que é um calendário gregoriano, né? Que vem de Gregório. E o que acontece? Eles vão mudar esse calendário, então vai ter um período bem revolucionário que eles vão mudar o calendário também. E o 18 de Brumário vai ser justamente uma data, né? O Brumário nada mais é do que um mês, né? Então o 18 de Brumário vai ser o golpe que vai elevar Napoleão, né, ao poder na França. Primeiro como um cônsul, né, e futuramente como imperador. Então por isso que eu quis recapitular a Revolução Francesa aqui, para vocês verem como que o Napoleão ascende na França, né? E quais são os ideais também no Napoleão. E Napoleão, quando ele chega a imperador, por exemplo, vai ter um momento muito marcante, que vai ser quando ele vai ser coroado por uma autoridade eclesiástica lá, que eu não lembro agora qual é o agora eu não lembro qual era o título, se era um bispo, se era um padre, enfim. Provavelmente era um bispo, um arcebispo ou um bispo de alto calibre, que vai coroá-lo, e ele tira a coroa da mão e coloca a coroa em si mesmo, né, mostrando que a autoridade da igreja não era agora uma coisa tão forte na França. E França, que era um estado, anteriormente, um estado católico, né. Bastante coisa, né, até agora. Por enquanto, alguma dúvida? Posso continuar? Bastante coisa aí. Bastante coisinha. Mas isso tudo, como eu falei pra vocês, vai vir, tipo... vai ser falado com mais calma, depois pelo André, né? Isso aqui é só um apanhado geral. Mas vamos lá, então. Então acontece, Napoleão ele ascende, né, ao poder como imperador. A gente já pulando um pouquinho aqui. E o que vai acontecer?
Você acha que aqueles estados, por exemplo, que invadiram a França, ele vai deixar barato? Não. E nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter um expansionismo francês, expandir as ideias, né, da Revolução Francesa com Napoleão. E não eram umas ideias radicais conforme as ideias dos jacobinos, né, mas eram umas ideias assim que, para aquele momento, atormentavam a nobreza europeia, né? Então Napoleão ele vai expandir, ele vai ter várias campanhas na Europa. Uma dessas campanhas, umas mais famosas que tem, por exemplo, segundo André, a autoridade da igreja que foi coroar o Napoleão foi o Papa Pio VII, né? Então, aí voltando. Então, um desses países, por exemplo, que vai ser invadido por Napoleão, por exemplo, vai ser a Rússia, né? Que tem aquele caso clássico que todo mundo compara, né, Napoleão a Hitler, de ter o inverno russo e tal. E tem uma obra muito famosa da literatura, que também tem uma série, eu acho que seria interessante para quem aí está na quarentena buscar a série, que é Guerra e Paz, né? Quem tem esse livro aí, salvo engano, é de domínio público, então vocês acham com facilidade na internet, se vocês digitarem lá Guerra e Paz, PDF, vocês vão arranjar rapidinho. Tem uma versão dele que é uma versão mais concisa, porque o livro é assim, o livro é uma coisa grossona, assim, tipo, bem, bem grande, só que existem versões compiladas, menores, né? Mas, assim, assistam a série, né, pra quem... Provavelmente vocês, como estão fazendo vestibular, vocês não tem tempo de ler, né? Infelizmente, tem muita coisa para fazer. Então assistam a série Guerra e Paz. É uma série que fala sobre esse período das guerras napoleônicas também. E vão ter vários países que vão ter reis que vão ser derrubados por Napoleão, né? O que vai acontecer então? Portugal, nessa questão toda, agora a gente está indo para Portugal, estava tendo a Revolução Francesa, Portugal estava neutro, né? Portugal não quis se meter nessa questão, né? Portugal quis ficar ali em cima do muro, ficar tranquilo. A ascensão de Napoleão, Portugal também se manteve neutro, né? E a Inglaterra e a França, nesse período napoleônico, elas vão travar uma intensa disputa, justamente, né? Por mais que a Inglaterra não fosse uma monarquia absolutista, a Inglaterra já não é uma monarquia absolutista já há um tempo, né, lá na Europa. Eles tiveram, antes, como eu já falei para vocês, antes da Revolução Francesa, você teve uma Revolução Inglesa que vai decapitar o rei antes mesmo dos franceses, quase 100 anos antes. Então, tipo assim, a Inglaterra já não era uma monarquia absolutista, né? Mas mesmo assim a Inglaterra tinha disputas com a França, né? E o que vai acontecer? Nesse expansionismo francês, nessa guerra travada por Napoleão contra potências europeias, a Inglaterra vai ficar do lado das potências europeias, né? Tipo, das outras potências europeias absolutistas, justamente porque eram aliadas. Por exemplo, Portugal era absolutista e era aliado, por exemplo, da Inglaterra, aliado histórico, né, justamente. E o que vai acontecer? Napoleão ele não conseguia derrotar a Marinha Britânica. A Marinha Britânica é uma coisa assim que, historicamente, principalmente com a Rainha Elizabeth e depois durante o período ali da República Puritana, por exemplo, vai ser uma marinha que ela vai crescer muito e ela vai ser uma das marinhas mais fortes até pouco tempo, né? Até o século XX ela vai ser uma marinha muito forte, muito poderosa. E o que vai acontecer? O Napoleão ele não tinha capacidade de derrotar a Inglaterra no mar. E se vocês pararem para pensar, né, tipo assim, se vocês visualizarem o mapa da Europa na cabeça, a Inglaterra ela não faz parte da Europa continental. Ela é uma ilha, né? Tipo, ela é Grã-Bretanha, uma ilha que fica afastada da Europa continental. Por mais que ela seja na Europa, ela não faz parte ali, tipo, da Terra, né? Ela é uma ilha gigante da Europa, né? Que justamente ali o Reino Unido tem a Irlanda, né? Tipo, a Inglaterra, a Escócia, né? Justamente nessa ilha. E o que vai acontecer? O Napoleão, vendo que não tinha essa capacidade, né, de peitar a Inglaterra no mar, o que ele vai propor? Ele vai propor um bloqueio continental. Ele vai falar o seguinte: olha, vocês que são meus aliados, vocês não vão fazer comércio com a Inglaterra. E quem não for meu aliado, por exemplo, eu vou mandar tropas para o país de vocês e vocês não vão fazer comércio com a Inglaterra, né? Qual era a ideia do Napoleão? Era sufocar o poder inglês, né, justamente para ter uma possibilidade de dar uma porrada na Inglaterra, né? E ele, né, o Napoleão, ele vai chegar para o Dom João VI, que era o príncipe regente, né, porque a mãe dele, aqui cabe uma fofoca de bastidores, a mãe dele, Dona Maria, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser diagnosticada com senilidade, né? Ela vai estar senil,
né? Justamente por conta da idade, ela vai estar com um problema mental, né? De senilidade. E tanto é que o pessoal chamava ela tinha o título de Maria a Louca, né? Justamente. Então ela não estava dentro das suas capacidades mentais de governar Portugal. Então Dom João VI ele vai se tornar justamente o príncipe regente. Ou seja, ele não era rei ainda, porque a sua mãe era rainha, né? Então ele era um príncipe que estava regendo o país, justamente. Ele era regente, né? Ele governava, embora não fosse rei. Então Napoleão vai chegar para o Dom João VI, para o futuro Dom João VI, né? Dom João ainda, príncipe. Fala assim, ô príncipe, seguinte, esse negócio aí com a Inglaterra, a gente está invadindo aí os países que não estão aderindo ao bloqueio continental. Qual vai ser a sua? Você vai aderir ao bloqueio continental? Ou não vai? Aí o Dom João falou assim, veja bem, ora pois. Ora pois. Aí o Napoleão fala assim, pô, vê aí. Eu falo assim, não, vou ver. O Dom João, ele, no caso, dentro da política, né, tipo, portuguesa, existiam dois lados. Tinha um lado, por exemplo, dentro ali da política portuguesa, que queria, no caso da corte portuguesa, que queria, por exemplo, aderir ao bloqueio continental e ter uma aliança com a França, né? E do outro lado tinha uma galera que falava assim, não, a gente é historicamente aliado da Inglaterra. A Inglaterra, tipo, é nossa aliada. A gente não pode trair os ingleses. Então você tinha um conflito interno, justamente, dentro dessa nobreza, dessa corte portuguesa, de se apoiar o lado britânico ou o lado francês, né? Então você tinha esse conflito ali interno. E Dom João justamente estava tentando mediar a situação, porque ele não queria, de fato, desagradar o Napoleão, né? E também, de fato, ele não queria desagradar a Inglaterra, que era aliada dele, né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, antes de eu começar essa parte, vocês têm dúvidas em alguma coisa? Tá dando para ouvir certinho? Tá ruim? Me diz aí. Enquanto eu tomo uma aguinha. Algum apontamento? Vamos lá. 30 segundos. Bom, então já que ninguém falou nada, eu vou continuar. Não foi 30 segundos, foi 20 segundos aqui que marcou, mas então eu vou continuar. Então o que acontece? Dom João ele estava equilibrando ali as coisas, porque de um lado, se ele apoiasse a Inglaterra, eles desagradariam o Napoleão, e o Napoleão provavelmente invadiria o país. De um outro lado, se ele apoiasse Napoleão, ele desagradaria a Inglaterra, e provavelmente a Inglaterra poderia, por exemplo, invadir Portugal, né? Então o Dom João estava numa sinuca de bico assim que ele não sabia o que fazer. Porém, todavia, entretanto, existia um plano já antigo, né, de Portugal. Esse plano não era novo, é uma coisa assim que se precisa colocar numa cabeça, que vocês têm que entender o seguinte. Quando a gente pensa em Império Português, a gente tem que pensar em Império Português. A gente não pode só pensar naquela lógica de uma metrópole, uma colônia. A gente tem que pensar a ideia de um império. Ou seja, um império é uma soma de vários territórios dominados, né? E nessa lógica do pensamento de um antigo regime, o que era o Estado? O Estado com E maiúsculo. O que era um Estado? O Estado era justamente onde estava o rei e todo o seu aparelho burocrático estatal. O que significa isso? Era onde você tinha o rei e você tinha os magistrados, os juízes, os funcionários públicos, o Supremo Tribunal, o alto clero, mais o que? O pessoal das finanças, etc. Ou seja, todo esse aparelho que faz funcionar um Estado. Então, tipo assim, qual era a ideia? A ideia é o seguinte, olha, se a gente desloca o rei e todo esse aparelho, a gente consegue, por exemplo, fazer o Estado sobreviver. A gente perde uma parte do território, que no caso seria Portugal, porém o Estado sobrevive, né? E essa ideia não era uma ideia nova, era uma ideia antiga, né? Essa ideia já remonta lá séculos atrás, antes mesmo da invasão napoleônica, né? E o que vai acontecer? Essa ideia ela começa a tomar fôlego assim que, por exemplo, tem o ultimato. Você tem o ultimato de Napoleão falando assim, olha, a partir de agora, ou você adere ao bloqueio continental, né? Ou a gente vai invadir Portugal.
né? E o rei português, tipo, ficou ali, tipo, na dúvida do que fazer. Teve acordos secretos com a Inglaterra se comprometeu, né, tipo, a assinar uns acordos com Portugal de que iria, né, no caso, escoltá-los, né, todo o seu aparelho burocrático, estatal, mais a família real, para o Brasil. Em troca, o Brasil teria que assinar alguns tratados quando chegasse lá. Por exemplo, vamos chegar um pouco mais à frente. Mas voltando um pouquinho atrás, né, o que vai acontecer justamente? O que vai acontecer é o seguinte, vai ter esse ultimato do Napoleão e o Napoleão vai deslocar tropas para Portugal. Só que entre a França e Portugal existe um negócio chamado Espanha, né? Existe um lugarzinho ali chamado Espanha. E a Espanha era aliada da França. Então o Napoleão falou assim pro rei espanhol, rei espanhol, eu quero passar por aí, beleza? Passar por aí, passar com as minhas tropas, que a gente vai lá pegar o Dom João de porrada, porque ele não sabe se ele adere ao bloqueio, se ele não adere, se ele é aliado nosso, se ele é aliado da Inglaterra, ele não sabe o que ele é. Ele é tipo, tá em cima do muro, quem tá em cima do muro toma porrada de todo lado. Então, se é pra tomar porrada, eu vou lá dar porrada nele, vou fazer o bloqueio continental ser feito na marra. Aí o rei espanhol falou assim, não, beleza, pode passar com as tropas aí. O Napoleão tá passando com as tropas, né, tá ali, aí olha, o exército francês, Napoleão, fala assim, pô, esse negócio assim chamado Espanha, esse lugar aqui, Espanha, é interessante, né? Pô, Espanha, gostei, aqui tem um negócio assim, uns presuntos interessantes, tem um negócio chamado Catalunha, Barcelona, pô, interessante esse lugar, né? Quer saber? Vou pegar esse lugar pra mim. O Napoleão, ele vai trair o rei espanhol, ele vai depor o rei espanhol, né? Tipo assim, ele pede passagem para entrar na Espanha, para ir para Portugal, só que no meio do caminho ele vai lá e depõe o rei espanhol. E ele coloca no lugar do rei espanhol o seu irmão, né? O irmão do Napoleão, ele vai se tornar então, tipo, a pessoa responsável pela Espanha, vai ser o governante da Espanha, né? Olha que filha da putagem, cara, isso é muita filha da putagem, né? É tipo você deixar o seu amigo dormir na sua casa e no dia seguinte ele tá usando sua escova de dente e fala assim, não, a partir de agora esse quarto é meu. É basicamente isso que o Napoleão fez. Ele falou assim, cara, eu posso passar por aí? Aí o rei espanhol falou assim, pode. Ele vai lá e fala assim, gostei da Espanha, agora é minha. Ele fez basicamente isso, filho da puta, né? Mas enfim, o que vai acontecer? Nessa iminência do exército francês chegar na porta de Portugal, o príncipe regente já estava, tipo, a toda fazendo esse plano para deslocar o seu aparato burocrático estatal e com o apoio dos ingleses para ir embora dali correndo. E assim, foi uma coisa realmente de correndo mesmo. Isso significa que, por exemplo, que Dom João foi covarde? Não, essa ideia assim, é um pouco pitoresca, se a gente parar para pensar, e é uma coisa muito vindo de algumas séries, né? Tipo, por exemplo, a gente teve na Globo, salvo engano, O Quinto dos Infernos, que era uma minissérie que teve na Globo, né? Que tratava o Dom João como uma coisa meio assim, um cara meio bobão e tal, um cara meio covarde que saiu correndo e tal. Só que se vocês pararem para pensar, o Dom João foi um cara que passou a mão na bunda legal assim do Napoleão, porque o Napoleão chegou em Portugal e não tinha nem o Dom João mais ali, nem a família real e nem o aparato burocrático estatal de Portugal estava ali. Foram mais de 10 mil pessoas. A estimativa é que foi entre 10 a 15 mil pessoas que embarcaram, né, tipo, dentre eles a família real, né, e os funcionários, os altos generais da marinha, do exército português, o clero, os magistrados, juízes, funcionários públicos embarcaram direto para o Brasil. Ou seja, ele conseguiu deslocar todo. É como se fosse o seguinte, gente, vocês pararem assim para vocês terem uma visão assim melhor. É como se, sei lá, pensa no país, sei lá, a Argentina vai invadir o Brasil. Aí o presidente pega todo mundo de Brasília e todos os governadores, todos os vereadores, todos os deputados estaduais, federais, todos os juízes, todos os funcionários públicos, tudo isso, tudo que faz o Estado funcionar, coloca no barco e se desloca, sei lá, para Angola, vamos supor assim, atravessa o Atlântico e vai para Angola. Foi isso que o Dom João fez. Ele pegou todo mundo, toda essa galera, e colocou no barco e trouxe para o Brasil. Olha essa ideia, assim, pra vocês verem como que não era uma coisa assim abobalhada, não foi uma coisa assim idiota de um cara covarde. Foi uma estratégia genial. Vocês têm que, assim, a gente tem que bater palma aí para essa ideia, porque assim, a ideia era o seguinte, vamos transferir o Estado, vamos botar todo mundo do Estado no barco, levar para o Brasil, e quando o Napoleão chegar lá, não vai ter nada, vai ter só um vazio de poder.
né? E de fato, foi isso que aconteceu. Eles conseguiram deslocar todo esse aparelho para o Brasil, conseguiram fazer o Estado, o Império Português, não desfacelar, porque acontece, como você tem todo o Estado agora no Brasil, você tem toda a administração agora focada com a sede no Brasil. Então você faz com que as outras partes do Império Português não fiquem assim sem uma autoridade, né? Porque o que acontece? Se Napoleão chegasse lá, derrubasse Dom João e submetesse todo o aparato estatal de Portugal ao seu desejo, aconteceria o que aconteceu na Espanha, por exemplo. A Espanha, ela não teve, nesse momento, por exemplo, quando Napoleão invadiu a Espanha, né, tipo, não invadiu não, ele entrou com permissão e sentou no trono espanhol, colocou seu irmão no trono espanhol, a Espanha ficou sem como comandar suas colônias, por exemplo. Né? E vai ser aí que vai ter o germe, né? Tipo, vai ter o início de um processo de independência das colônias espanholas, né? Justamente porque elas ficaram sem um comando da metrópole. Portugal não. Eles deslocaram a metrópole para o Brasil, justamente. Então foi uma sacada genial, né? Tipo, não foi uma coisa assim meia bobalhada. Por isso que eu quero que vocês percebam que não foi algo feito às pressas. Foi feito às pressas? Foi. Mas não foi algo assim feito de qualquer maneira. Teve um sentido estratégico inteligente, né, de Portugal. Então o futuro Dom João VI, ele vai ser justamente o cara que conseguiu enganar Napoleão. Napoleão chegou para pegar ele e ele já não estava lá. Agora você pode chegar no crush, né, nessa quarentena, você chega pro crush e fala assim: pô, crush, você sabia aí que Dom João é um cara muito inteligente aí, tipo, ele passou a mão na bunda do Napoleão. O crush vai falar assim: pô, mas como assim? Você vai contar essa história pra ele assim, aí ele fala: caraca, é verdade, né? Funciona, vocês podem usar aí com crush com a crush. Toda semana eu trago aí uma nova forma de vocês quebrarem o gelo com crush com a crush, e vai dar certo. Se tudo der certo, vocês vão conseguir aí um web namoro na quarentena. Uma web namorada ou um web namorado. Mas enfim. Agora então, voltando aqui. Então Portugal ele fez esses acordos secretos com a Inglaterra, que a Inglaterra ela faria a escolta, né, justamente de toda essa galera saindo, né, de Portugal. Imaginem, eram bastante barcos com bastante pessoas, mesmo assim a travessia ela não foi uma coisa fácil, porque você pensa o seguinte: tem umas 15 mil cabeças de pessoas assim entrando nos barcos que estavam ali em Portugal. Não eram tipo assim, poucos barcos, mas também não eram muitos para caber todo mundo confortavelmente. Então teve uma galera assim que foi no barco assim super lotado. Foi tipo você pegar a van na estrada do Campinho, na altura do Luso, sabe? Do antigo Luso, que daí a van já tá super lotada, e o cara fala assim: não, vem, tem espaço, vai descer lá na frente. Então, foi isso que aconteceu, né? Tipo, tava super lotado os barcos, né? E nesse momento, assim, por exemplo, vai ter aquelas coisas meio pitorescas, de tipo assim, da galera que usava aquelas perucas, né? Toda aquela nobreza que usava aquela peruca, que era moda, ter que jogar suas perucas ao mar. Por quê? Porque você teve infestação de piolho. As mulheres tiveram que cortar o cabelo, raspar o cabelo, né? Os homens tiveram que jogar as perucas fora, os chapéus também, né? Fora, por conta dessa infestação de piolho, justamente porque tinha muita gente, né? Para pouco espaço. E o que vai acontecer nessa travessia? Essa travessia ela vai durar 54 dias, né? Que, André? Vai todo mundo entrar em corte? Nada de beijinho e abraço? Ah, tá. Verdade. É só web namoro mesmo. O web namoro pode. Pode web beijo. O web beijo você pode propor um web beijo pro crush pra crush. Dá pra propor um web beijo sim. Vocês podem criar um buddy puck, sabe? Aquele que tinha no Orkut. E você ter o web namoro lá. Ou vocês podem ir no Habu, né, no Habu Hotel, e ter um web namoro lá. Dá pra ter várias opções aí de web namoro, pra todo mundo que quiser ir. Enfim, essa travessia ela vai durar 54 dias, ela vai ser uma coisa assim bem como eu falei pra vocês, complicada, porque vai ter muita gente pra pouco barco. E eles vão chegar primeiramente na Bahia, né? Porque a Bahia é o lugar mais próximo ali, o porto mais próximo de Portugal para cá, né? Você vai descer, você vai chegar na Bahia, não tem como você chegar em outros lugares. Então você vai ter, a primeira parada vai ser a Bahia. E vai ser na Bahia, por exemplo, que você vai ter a assinatura
da abertura dos portos a nações amigas. Era uma coisa que estava dentro desses tratados secretos com a Inglaterra, que era o seguinte: olha, Dom João, a gente ajuda vocês a saírem de Portugal e levar todo mundo, só que em troca a gente vai querer um negócio aí. E um desses negócios aí era a abertura dos portos a nações amigas. E isso vai ser fundamental para a Inglaterra, e eu já vou explicar o porquê. Mas antes eu vou explicar o porquê disso, o que vai acontecer? Com essa abertura dos portos, você vai ter, na prática, o fim do Pacto Colonial. Vocês lembram o que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é basicamente aquela ideia de que a colônia só pode comercializar com a metrópole. Ou seja, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Por exemplo, o vice-reino do Peru só poderia comercializar com a Espanha, né? Ou com uma permissão da Espanha, uma permissão de Portugal. Esse era o pacto colonial. Você tinha esse pacto colonial, justamente. O que vai acontecer? Com essa abertura dos portos às nações amigas, você tem o fim do pacto colonial no Brasil, né? Porque agora o Brasil poderia comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, né? Justamente. E isso vai ser muito importante para a Inglaterra, né? Você vai ter também a pressão dos ingleses, mais futuramente depois, para o Tratado de Navegação e Comércio, de 1810, que era basicamente você ter uma cota de imposto sobre bens importados da Inglaterra de 15%. Isso é pouquíssima coisa. Ou seja, as coisas que entravam no Brasil da Inglaterra eram poucos taxados. Vamos supor, você queria comprar, sei lá, uma coisinha da Inglaterra. Vamos supor, o imposto que você pagava em cima dessa coisinha que você importou era muito baixo mesmo, assim. Então era muito bom para a Inglaterra. E aí entra o ponto muito interessante. A Inglaterra, o que acontece? Você estava com bloqueio continental e você estava tendo uma guerra na Europa. Ou seja, o comércio com a Europa continental, né, como eu já falei, a Inglaterra é uma ilha-zona, né? O Reino Unido é uma ilha-zona, a Grã-Bretanha é uma ilha-zona ali. O que acontece? Você está tendo na Inglaterra um negócio chamado Revolução Industrial. A Inglaterra está produzindo muita coisa em escala industrial. Ela vai ser o primeiro país a entrar em um processo de industrialização muito forte, né? Antes de todo mundo, antes de ser moda, a Inglaterra já vai começar a fazer sua industrialização. E ela já não tinha para quem vender, para quem escoar esses produtos, né? Porque os Estados Unidos, você tinha um comércio com a Inglaterra nesse momento, né? Só que o maior comércio com a Inglaterra, nesse sentido, ainda era com a Europa, né? Então, com o bloqueio continental, a Inglaterra não vai ter para onde escoar muitos desses produtos. Então, o que vai acontecer? Quando você tem a possibilidade da Inglaterra comercializar direto com o Brasil, os produtos que não estavam entrando na Europa começaram a entrar com muita intensidade no Brasil, né? E vai ser justamente isso que eu estou falando, vai ser muito importante para a Inglaterra do ponto de vista comercial, porque você tem um bloqueio continental na Europa, porém você tem agora uma possibilidade de você escoar esse produto para outros locais. Então, assim, a Inglaterra ela levou também vantagem nessa questão, né? Então você vai ter uma inundação de produtos britânicos no Brasil, inclusive produtos que não serviam para cá. Por exemplo, existem relatos que tinha uma série de pacotes de exportação que a Inglaterra fazia para o Brasil, que vinham, por exemplo, coisas que não se usa aqui. Por exemplo, esqui. A gente não usa esqui, né? Mas vinha esqui, sabe? Esqui, aquele negocinho assim de esquiar, e vinha, porque estava dentro dos pacotes que vinham para cá, né? Eles tinham que escoar de alguma forma. Então, a Inglaterra industrializada serviu, essa questão da abertura dos portos e o tratado comercial serviu como uma luva para os interesses dos britânicos. E além desses interesses do Tratado de Navegação e Comércio de 1810, por exemplo, que vai ser essa questão do imposto sobre bens importados, que no caso vai ser 15% para os bens que vão vir da Inglaterra, você também vai ter o Tratado de Aliança e Amizade, que dentre uma série de coisas que tinha nele, que não são tão importantes para a gente agora, mas tem uma coisa importante nele, que vai ser a questão da escravidão. O Brasil, né, em 1810, assinou um tratado com a Inglaterra justamente, e dentro desse tratado tinha um artigo, o artigo 10, que falava que o Brasil seria... o Brasil não, no caso, os portugueses, eles se responsabilizariam pela progressiva abolição da escravidão. Isso já em 1810.
Agora perceba o seguinte, os portugueses, eles meio que se responsabilizariam pela abolição da escravidão de uma forma gradual, não seria uma coisa tipo assim, aboliu agora. Mas vocês percebem que essa forma gradual durou bastante tempo, né? 78 anos, né? Tipo, de 1810 até 1888. É muito tempo, né? É muito tempo. Não é pouco tempo, não. É muito tempo, gente. E o que acontece? Por que os ingleses queriam... E agora a gente vai entrar num parênteses aqui grandão, né? Por que os ingleses eles queriam a abolição da escravidão? Era porque eles eram bonzinhos? Era porque eles não achavam certo? Assim, uma questão humanitária, assim, de fato, você tem esse pensamento liberal, por exemplo, na Inglaterra, muito forte mesmo, que de fato tinha setores da sociedade inglesa que não concordavam, de fato, com esse processo de escravidão, né? E eram contra. A Inglaterra, por exemplo, já tinha, nesse momento, abolido a escravidão nas suas colônias e no seu império, de uma forma geral, né, nesse momento, 1810. Porém, a Inglaterra, durante muito tempo mesmo, ela foi a principal exportadora e comercializadora de humanos, né, de tráfico de escravizados no Atlântico, né. Eles enriqueceram muito, a Inglaterra enriqueceu muito, né, com a escravidão. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, tipo assim, seria então os ingleses, sei lá, eles tiveram um lapso de culpa, tipo assim, não, a gente tá se sentindo culpado porque a gente, tipo, traficou muita gente e agora a gente está se redimindo e querendo que a escravidão seja abolida. Seria um lapso de culpa? Não. De fato, você tinha setores na sociedade inglesa que era contra a escravidão, né? Principalmente setores ligados o André ele pode falar um pouco mais sobre isso depois, caso vocês tenham dúvida. Por exemplo, os Quakers, né, que vai ter na Inglaterra. Você tem setores religiosos assim, muito fortes na Inglaterra que são contra a escravidão, né? Os Diggers, né, uma série desses setores assim, religiosos, mais radicais, né, no caso. Só que assim, não era uma coisa assim, no ponto de vista do Estado inglês, um interesse assim, do poder, né, inglês, do Estado inglês, do poder econômico e tudo mais, a intenção humanitária, não era isso. O que motivou a ação justamente de uma liderança nesse processo de uma abolição da escravidão em níveis mundial, não foi isso, né? No início poderia até ser, mas assim, não foi isso que motivou a ação mais intensa. O que motivou a ação mais intensa foi justamente a questão econômica. O que acontece? A Inglaterra estava passando por um processo industrial muito intenso, muito forte, né? E você tinha um novo sistema econômico surgindo na Inglaterra, né? Isso fortalecendo, que é o capitalismo. E o capitalismo pressupõe, em tese, né, mão de obra assalariada. Porque a mão de obra assalariada, ela vira mercado, né? E assim, a Inglaterra ela queria expandir o seu mercado. Então não seria interessante ela se deparar com uma série de países que ainda tinha a escravidão. Então quando você tem a escravidão, você tem menos número de pessoas trabalhando de forma assalariada. E tem outro ponto também muito interessante. O que acontece? Como você tem essas pessoas que não estão trabalhando com mão de obra assalariada, você também tem a questão da competitividade, né, dos produtos ingleses. O que acontece? Você tinha determinado produto inglês que era feito com mão de obra assalariada, né, ou seja, a pessoa era paga. Não quer dizer que essa pessoa era muito bem paga, porque isso não é verdade. As pessoas eram muito mal pagas, elas tinham condições de trabalho e de salário bem precárias. Só que acontece, de qualquer forma, elas eram pagas. Em contraste com pessoas que eram escravizadas. As pessoas eram escravizadas, elas eram compradas e elas produziam de forma gratuita, né, para a pessoa que a comprava. Ou seja, o preço das coisas que eram produzidas por mão de obra escrava eram muito mais baratas do que as coisas que eram produzidas por mão de obra assalariada, né? Então, assim, a Inglaterra tinha essa questão, essa coisa dúbia, né? Essa coisa meio assim, de dois sentidos. Que, de um lado, você tem uma questão humanitária de alguns setores, porém você tem um setor econômico agindo com muito mais intensidade. Então, assim, o que motivou a ação, de fato, dos ingleses não foi a questão humanitária. Isso seria ingênuo achar que os ingleses tinham alguma questão humanitária justamente porque foram, durante muito tempo, os maiores traficantes de escravos do mundo, né? E eles enriqueceram muito com isso. Muito, né? Então, feito esse breve parênteses enorme,
né, só para explicar que a Inglaterra ela queria o tráfico de escravizados no mundo por essas questões econômicas, né? Por mais que tinha a questão humanitária, tinha a questão econômica com muito mais força, né? Agora a gente vai para a segunda parte da família real e a gente vai encerrar aqui, né, nessa segunda parte. Essa segunda parte vai ser um pouquinho mais rápido e a gente vai encerrar justamente porque a outra aula da semana que vem ela vai começar justamente nesse ponto, né? E a gente vai até 1822, tranquilamente. O que vai acontecer? A segunda parte, a primeira parte a gente estava na Bahia, né? A família real chega no Brasil em 1808, em janeiro de 1808, você vai ter a abertura dos portos às Nações Amigas, né? E você vai ter a segunda parte, que vai ser o seguinte: eles vão se deslocar para a capital da colônia, que vai ser justamente o Rio de Janeiro. Nesse período, o Rio de Janeiro ele vai se tornar a capital da colônia e vai ser depois a capital do Império, a capital da República, até a década de 60. Né? Se não me engano, é 1960 que vira Brasília. Ou 1959, não lembro agora. Não, 1960, acho, cravado, que vai virar Brasília. Ou seja, é um pouco mais de 60 anos, né, no caso, que a capital do Brasil não é Rio de Janeiro. Né? Então o que vai acontecer? Eles vão se deslocar para o Rio de Janeiro. E uma coisa que une o Brasil desse período e o Brasil de hoje é o deboche. O deboche, a piada, o meme é uma coisa que une o Brasil do século XIX e o Brasil do século XXI. Por quê? O que acontece? O Rio de Janeiro ele não era uma cidade enorme conforme é hoje em dia. Era uma capital, só que era uma capital de uma colônia. Era uma coisa bem rudimentar, não era uma coisa muito grande, não era uma coisa com uma infraestrutura bem poderosa. Não era uma coisa assim. Longe de ser isso. E essa galera está vindo de Lisboa, mais de 15 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, né? Cerca de 15 mil pessoas estão vindo para cá, para o Rio de Janeiro, e não tinha casa para todo mundo. Não tinha casa, não tinha como colocar essa galera toda aqui. O que vai acontecer? A autoridade colonial vai começar a colocar nas portas de algumas casas a sigla PR, que significava príncipe regente. Ou seja, as pessoas que tinham a casa com essa sigla PR seriam justamente as pessoas que teriam que sair dessas casas para essas casas serem ocupadas pela comitiva que estava vindo de Portugal. Ou seja, você morava ali numa casa, a pessoa botava PR, você tinha que sair porque um juiz ia morar na sua casa. Você tinha que encontrar um outro abrigo. Ah, você tem PR e vai, sei lá, morar um alto clero na sua casa, então você vai ter que sair dali. Então, assim, foi colocado em várias casas da região do Rio de Janeiro a sigla PR. E o carioca, como eu falei, uma coisa que une o Brasil do século XIX ao século XXI é justamente a questão do deboche, né, da piada. O carioca, vendo aquele PR e vendo a situação que estava acontecendo, começou a dizer que PR significava ponha-se na rua. Né? Que basicamente era isso que acontecia. Você colocava PR na porta e as pessoas tinham que ir para a rua. Né? Então ponha-se na rua foi uma forma de deboche que o carioca encontrou para lidar com aquela situação. E muita gente foi deslocada justamente das suas casas para essa galera que estava vindo de Portugal ter acesso a essas casas. Então, a falta de infraestrutura da cidade não estava só nessa questão de não ter muita habitação. Não tinha calçamento, por exemplo, não tinha pavimentação das ruas. Era uma coisa bem rudimentar mesmo. E Dom João, você pensa o seguinte, Dom João e toda a sua galera que vinha lá de Portugal estava principalmente em Lisboa, que era uma cidade antiga, que já tinha uma série de obras de infraestrutura, tinha teatro, tinha academias de literatura, tinha cafés, tinha uma coisa linda, assim, tudo rolando lá, e aqui chega meio que quando tudo era mato, basicamente ainda, quase não tinha nada para fazer, né? Então o que vai acontecer? Dom João, ele não tinha tanto poder aquisitivo para fazer uma obra de infraestrutura enorme na cidade. O que ele fez? Ele lançou mão da sua... Ih, vai acabar a live, que sacanagem. Então, gente, vai acabar a live e eu vou continuar nessa parte na próxima semana, beleza? Então, eu vou justamente começar na parte da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, beleza? Então, não se preocupem que vai acabar, mas semana que vem eu começo na infraestrutura e a gente vai até 1822. Beijos, tchau!